Nesse momento, em continuidade aos trabalhos do currículo permanente, módulo 2, Direito Administrativo, anunciamos a conferência Desafios na Interpretação do Novo Código Florestal. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador Federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira para a presidência dos trabalhos. E o excelentíssimo senhor desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, conferencista. Com a palavra, excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Bom, novamente, minha boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de Direito Administrativo, agora com a conferência do desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. E, desde logo, observo que o desembargador Cândido, numa atitude que nos foi muito cara, ele aceitou um convite há poucos dias, há 2 dias atrás, na verdade, para essa conferência. Nós tivemos um pequeno problema com o conferencista que ia proferir essa palestra, com a conferencista, teve problema pessoal, seria outro tema, mas nós tivemos a preocupação de escolher um tema relevante e, mais do que isso, escolher uma pessoa com todas as qualificações para suprir esta lacuna. E, evidentemente, que só podíamos fazer isso com uma pessoa da casa. Mas uma pessoa solícita, uma pessoa dedicada aos estudos e que, apesar de todos os seus compromissos, aceitou esse convite, encarou-o como um desafio e se dispôs aqui, inclusive, a tratar de um tema para o qual não há respostas ainda, mas um tema que vem preocupando a todos, que diz respeito ao novo Código Florestal. Tanto é relevante o tema que tivemos até a visita que nosso sempre colega Vladimir Passos de Freitas, interessado pelo tema, compareceu para ouvir a fala do nosso colega Cândido. É um tema específico de direito ambiental, mas lato sensu interessa ao direito administrativo, e eu tenho toda a certeza que será de muita valia para todos nós, magistrados, e para os convidados também, essa palestra. O desembargador Cândido é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atua em turma administrativa, que julga direito ambiental e direito administrativo de maneira geral, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem muitos escritos na área de direito administrativo e direito ambiental, já representou o tribunal e também o judiciário brasileiro em eventos em diversos países, na área de direito ambiental, principalmente. Portanto, é uma autoridade sobre o assunto, e para a Escola da Magistratura é um grande prazer tê-lo aqui para esta conferência. Feita essa apresentação, passo a palavra, então, ao nosso conferencista. Boa tarde a todos. É uma alegria, um orgulho estar aqui com vocês para trocar algumas ideias sobre Código Florestal. Como o doutor Ricardo já havia me poupado de me justificar por que a minha apresentação vai ser bastante singela, né? Eu encontrei a possibilidade de falar sobre um tema que, para mim, é muito importante, a questão do Código Florestal, e conversando com a EMAIS, nós conseguimos encaixar na proposta que seria tratar da questão da constitucionalização do direito administrativo. Mas como eu sou juiz, como eu não sou uma pessoa teórica, não tenho experiência didática, não sou professor, um juiz tem que trabalhar com coisas práticas. Então, para mim falar abstratamente sobre a constitucionalização do direito administrativo seria muito difícil. Então, o que eu fiz? Eu peguei um tema atual, né, um tema que não deixa de ser de direito administrativo, que é o direito ambiental, mas é um direito administrativo muito especial, como eu vou procurar mostrar para vocês ao longo dessa palestra.
eu começo falando das florestas, né? Para mim, a questão da floresta é uma das matérias que eu mais acho interessante. Eu tenho um carinho especial pela ideia de flora, vegetação, cobertura vegetal, floresta, mata, árvores. Tem certas pessoas que gostam dos animais. Eu sou uma pessoa que eu gosto da parte da flora. Então, falar de floresta, para mim, é bastante interessante e me preocupa bastante a questão do código florestal. Eu aproveito de uma matéria que eu gosto, que eu tenho carinho, mas é uma matéria também que é importante. Por quê? Porque a parte da floresta, a parte da flora, ela tem uma função ecológica essencial. Ela desempenha um papel super relevante na preservação de ecossistemas e de biomas e naquela busca de um futuro sustentável. Muito de tudo que nós precisamos fazer passa pelas florestas, pela preservação das florestas. E falando isso também, eu me recordo lá quando eu comecei na magistratura, e também mais um motivo porque eu vou ter esse carinho especial por falar das florestas, uma das primeiras ações grandes em matéria de direito ambiental que eu enfrentei era uma ação em que vinha da Justiça Estadual, uma ação civil pública discutindo uma partilha que havia sido feita na Justiça Estadual, em que o juiz precisou dividir entre 4 herdeiros uma área de terras que ficava lá na Serra Gaúcha, naquela parte de Araucárias. Era uma área de terras com uma peculiaridade. A cobertura vegetal, a parte da araucária, aquela floresta que para vocês aqui do Paraná é tão importante, para nós lá no sul é cada vez mais rara, essa parte da floresta araucária ela estava concentrada num canto da propriedade. O que os herdeiros e o que o juiz de direito naquela ocasião fizeram? Eles resolveram dividir em 4 essa fazenda. Então, pegaram o quadrado e fizeram uma cruz, cada herdeiro ficaria com um pedaço daquela área ali. Só que isso aí trazia um problema. A araucária toda ficava concentrada quase que exclusivamente numa daqueles 4 quadradinhos. O que ele fez? E os herdeiros também, no plano de partilha. Eles combinaram na partilha, e isso foi homologado pelo juiz, que a araucária seria cortada, transformada em tábuas, vendida, e o resultado dessa venda seria dividido igualmente entre os 4 herdeiros. E, homologada a partilha, naquele processo ali foi expedido, até hoje eu recordo, uma espécie de um mandado, né? Um mandado para que um perito lenhador cumprisse aquela partilha. E o que acontece? O perito lenhador chegou lá na fazenda, na época, acho que era a época de IBDF ainda, daquelas coisas antigas, chegou na fazenda e vamos cumprir o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cortar essas araucárias aqui, transformar em tábua, vender e dividir em 4. O que para qualquer pessoa parece uma coisa normal, equitativa, justa, etc. Nesse meio tempo, alguém deve ter ficado um pouco chocado com aquela iniciativa tão ousada e pioneira e resolveu fazer uma denúncia para o Ministério Público Federal, daí ajuizaram uma ação civil pública. E lá na 5ª vara, na época que eu trabalhava, quando eu cheguei, eu encontrei a letrinha miudinha e firme da mão da desembargadora Amarga, suspendendo o cumprimento daquela decisão, que, na verdade, era uma decisão de um juiz de direito, etc. Então, suspendeu aquilo ali. Depois, quando veio a julgamento, eu julguei aquela ação ali, eu condenei todos, houve recurso para o tribunal, e como eu fiquei quase 20 anos na vara, foi um processo que eu acompanhei, né, desde a instrução, a prolação da sentença, o trânsito em julgado, depois voltou, nós fizemos liquidação, e um pouco antes de eu sair do tribunal, eu estava cumprindo a sentença. Então, isso aí, né, naquela época, eu tinha pouca experiência, acendeu em mim alguma luzinha para dizer, opa, alguma coisa está errada nessa decisão do juiz de direito. O que será que é? Por que ele não fez justiça? Isso aí vai girar em torno do que eu vou tentar falar hoje aqui com os senhores, me dirigindo principalmente aos juízes, já que esse evento é dirigido para juízes. Os riscos que o equívoco numa decisão, numa matéria tão simples, pode trazer para o meio ambiente. Nós, como juízes, nós acabamos não sendo juízes especialistas. Fora os poucos que tiveram, como eu, o privilégio de trabalhar numa vara ambiental, eu trabalhei durante 7 anos só com a matéria ambiental, certamente nos anos mais felizes e produtivos da minha vida, naquela bendita vara ambiental de Porto Alegre. Hoje, há pouco, eu encontrei a Mariana, encontrei a doutora Silvia, depois o doutor Vladimir, que foi o pai da criança, né, naquilo. Faltava estar aqui hoje a doutora Salise, que foi quem me levou para esse desafio. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar lá e eu acabei, bem ou mal, quase me tornando um especialista. Mas eu tenho certeza que aqui, tirante
um ou dois colegas que têm esse privilégio de atuar em várias ambientais, várias especializadas. Os outros colegas não são especialistas, eles não trabalham em vara ambiental. Eles trabalham em juizado, eles trabalham com ações previdenciárias, eles trabalham com vários tipos de outras ações, e por isso eu acho importante essa minha fala, e é a eles que eu vou me dirigir durante essa fala, para mostrar, primeiro, que é muito difícil a gente lidar com ações ambientais. Mesmo se eu estivesse na vara ambiental, era muito difícil. Eu imagino um colega não especializado que tenha que lidar com isso, que tenha que lidar com essas poucas ações ambientais envolvendo, quem sabe, o Código Florestal. Talvez a maioria daqui nunca enfrente o Código Florestal diretamente, mas talvez alguns colegas enfrentem diretamente, e é esses colegas que eu quero sensibilizar. O que mais? A dificuldade de dar conta de interpretar uma legislação como esse Código Florestal, que, ao contrário de outras matérias, como, por exemplo, o Código Civil, é uma matéria com longa tradição, é uma matéria que a gente consegue remontar lá, talvez, aos romanos, e as coisas estão muito bem delimitadas ali, direito das coisas, direito de família, os institutos das obrigações, etc., que variam um pouquinho de cada país para cada país, mas tem uma ordem sistemática. A gente consegue ler o Código Civil, mesmo não sendo especialista, a gente pega aqueles artigos do Código Civil e a gente consegue se resolver neles. Possivelmente vocês devem ter, de repente, algum parente, algum amigo, que uma vez teve um problema jurídico, não era formado em direito, e conseguiu entender mais ou menos como as coisas funcionam, apenas lendo lá a lei de locações, apenas lendo o direito de família, etc. Com a matéria do Código Florestal, salvo se eu estiver enganado, as coisas não são tão fáceis assim, porque a legislação ela é caótica, ela é complicada, ela é assistemática, né? Então, eu achei importante usar esse tempo que me coube falar para vocês, para tentar dar para cada juiz uma espécie de um mapa, para que cada juiz chamar atenção para os principais pontos, para que, se um dia eles tiverem a felicidade de enfrentar uma ação envolvendo o Código Florestal, eles não digam assim, puxa, que coisa chata, que coisa difícil de entender naquilo ali, de entender o que é APP, de olhar alguns biomas ali que eu nunca vou pisar na minha vida, salgados e outros nomes que tem ali, isso aqui. Aquele código ali é fruto de um trabalho sistemático. Então, como é que eu quero falar para vocês? Eu vou tentar identificar, né? O código é novo, eu vou tentar identificar algumas perguntas que eu tenho certeza que, com o passar do tempo, essas perguntas a doutrina e a jurisprudência vão responder, elas vão permitir que a gente crie uma base. Eu também quero tentar apresentar para vocês algumas coisas que eu estou chamando assim como alguns tesouros perdidos ou ocultos no texto legal, para dizer para vocês que não se assustem com a leitura do Código Florestal. Ele é difícil se a gente pegar ele para ler como se lê um livro, assim, do começo ao fim, mas, na verdade, existem algumas regras nele ali, existem alguns pontos importantes para chamar a atenção, e é isso que eu queria, né, trazer um pouco dessa experiência e discutir isso com vocês. E, como eu tinha dito, me parece que a ideia de falar de Código Florestal, embora seja um evento de direito administrativo, não é de todo distante do conteúdo. Por quê? Porque, se nós formos voltar um pouco no tempo, nós vamos lá na época que o Dr. Vladimir estava, talvez, na faculdade, lá, não se falava, talvez, em direito administrativo. Eu não tive direito administrativo na faculdade. Direito administrativo é uma coisa que não existia. Hoje em dia, todo mundo escreve sobre direito administrativo, sustentabilidade, etc. Mas existia uma época em que esse direito administrativo, que esse direito ambiental, nada mais era do que um direito administrativo. Estava tratado lá, talvez, num capítulo do Eli Lopes Meireles. Isso aí até é uma experiência interessante de fazer, pegar lá a primeira ou a segunda edição do Eli Lopes Meireles e ver se a gente não encontra alguma referência ali sobre direito ambiental. Talvez também estivesse a referência ao direito ambiental lá no direito de propriedade, no uso nocivo da propriedade. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, como esse direito aí, as pessoas começam a perceber que vai faltar água em São Paulo, que vai dar furacão não sei aonde, que vai alagar tal lugar, que vai faltar comida lá não sei aonde, as pessoas começam a pensar que talvez a gente tenha ali uma coisa muito mais relevante que o direito administrativo. E qual é essa relevância? O que faz esse direito ambiental começar a ser destacado do direito administrativo? É o que eu vou tentar mostrar aqui, é para mostrar que isso aí, que o direito ambiental é quase um dos melhores exemplos que a gente tem dessa constitucionalização do direito administrativo. Por quê? Porque, a partir de uma previsão constitucional, de um direito fundamental muito forte, um direito fundamental que não é nenhum direito individual, que é um direito de todos, com o respectivo dever, etc., aquele 225 da Constituição, a gente ganha, né, um reforço para esse direito administrativo, e esse direito ambiental se torna alguma coisa quase que separado daquilo ali. Então, feita essa introdução, eu passo rapidamente a falar
de que a questão do Código Florestal não aparece assim de graça em 2012 na nossa legislação. Já existia lá o decreto lá de 1934, que vamos chamar assim de primitivo Código Florestal. O desembargador Vladimir também me recomendou um livro de um juiz antigo que escreveu nessa época ali. Depois de muito esforço, eu consegui uma cópia do tal do livro, e é fantástico a gente ver, comentando esse primitivo código aí, a ideia, a dedicatória do livro, de, abre aspas, direito ambiental, né, dessa época, ele é dedicado aos madeireiros e aos que reflorestam e que cortam os pinhos e as araucárias e trazem a riqueza para o país. Então, toda a preocupação está voltada para aquilo ali. A gente começa a ver nele alguma coisa se delineando, assim, mas o interesse não é isso que a gente vê hoje de proteger meio ambiente, etc. É um interesse quase que examinar e tentar limitar o direito de propriedade de quem usa. Depois, lá em 65, a gente teve o tal do antigo, que a gente chama hoje de Antigo Código Florestal, que é um código que passou durante muito tempo esquecido ali, eu acho que ninguém de nós usava, etc. E há pouco tempo, esse código parece que começou a ganhar vigor, as pessoas começaram a descobrir e a redescobrir que ali existiam tesouros que poderiam ser utilizados. Então, ele começa a ser utilizado, e daí vai acontecer o que a gente viu agora. Começam as pressões sociais, as pressões econômicas, as pressões ecológicas, para esse código ser modificado. E daí nós vamos chegar no nosso Código Florestal. Mas antes de nós chegarmos nesse Código Florestal, nós temos essa legislação de 67, que é uma legislação lá que foi feita, sem o pessoal se dar muita conta do que estava fazendo, aconteceram alguns remendos durante a passagem do tempo, mas o grande marco disso tudo é 88, com a Constituição, que nos transforma, nos dá o bendito artigo 225 da Constituição, que eu acho que é um dos artigos mais importantes que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque ele cria vamos dizer assim, um direito constitucional forte. Ele empodera o direito ambiental a partir de algumas categorias, né? Essas categorias ainda não são radicais, não são ao estilo da Pachamama lá, que considera, por exemplo, animais, montanhas e rios como sujeito de direito, que fala que a matriz antropocêntrica está superada, etc. A gente não chegou nesse ponto ainda de fazer essa reverência à vida em todas as suas formas. A gente ainda está numa matriz que leva em conta o homem, né? A questão do meio ambiente, ela ainda está posta dentro da ordem social, mas todo o nosso referencial ainda está na dignidade da pessoa humana, mas a gente já começa a ver que tem alguma coisa diferente nessa previsão constitucional, né? Nós temos ali na Constituição um direito fundamental explícito, inequívoco e bem garantido. A previsão, aquela 225, ali nós encontramos várias questões, várias dicas de interpretação, vários tesouros que devem e podem ser utilizados pelos juízes na busca das suas soluções. Mas o que a gente encontra é um parágrafo primeiro desse artigo, é um parágrafo que tem garantias explícitas de efetividade. Ao contrário dos outros direitos que a Constituição reconhece, assegura, etc., na forma da lei, nos termos da lei, conforme vier a ser regulamentado, com auto-aplicabilidade, etc., o direito ao meio ambiente ele tem essa peculiaridade. A Constituição, depois de enunciar ele, de estabelecer ele como direito e como dever de todos, gerações presentes, gerações futuras, ou seja, da maneira mais ampla possível, ela vem e diz assim: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. E ali ele enumera uma série de ordens. No que nos interessa aqui é o Código Florestal, assim, rapidamente, eu separei essas quatro ordens que eu entendo não são dirigidas apenas ao poder público, mas são dirigidas a todos e principalmente aos juízes. Então, servem como nortes de interpretação. O que eu sublinhei ali, por exemplo, tem alguns aspectos que são sublinhados, por exemplo, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Olha a importância de trazer para dentro da Constituição uma categoria como ecologia. A gente vive num Estado democrático de direito. Talvez no futuro a gente pudesse passar a pensar em viver num estado ecológico de direito, né? Porque a ecologia está presente já na norma constitucional. Não é simplesmente qualquer processo vital ou biológico, são os processos ecológicos. Então, dá uma categoria para isso aí. A questão da biodiversidade, por exemplo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. Ou seja, está dizendo que é patrimônio genético, está dizendo que é diversidade, está dizendo que é integridade, está reforçando isso aí. Então, quando um juiz vai enfrentar uma questão de biodiversidade, ele tem que ter em mente que, independente do que ele acredita ou não, se ele quiser, se ele precisar buscar fundamento normativo para isso, lá nesse artigo ele vai encontrar, falando da importância de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. No tocante ao Código Florestal, por exemplo, esse inciso 3º ali, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Olha a diferença de serem protegidos e serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
não é permitidas através de, mas somente através de lei, e ainda com algumas restrições, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Olha quanto um juiz inteligente, um juiz bem intencionado pode conseguir, se ele nem precisa espremer muito esses dispositivos constitucionais para buscar os fundamentos para a aplicação do Código Florestal e da interpretação. E lá, mais adiante ainda, proteger a fauna e a flora, né, explicitando, proteger a flora é um dever do poder público, é um dever dos juízes, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco. Então, não é apenas que causem prejuízo ou que ameaçam, mas é que coloquem em risco. Então, estamos constitucionalizando a ideia do risco. Então, não precisa ter um dano, não precisa ter uma iminência muito concreta de dano. Está falando em risco, não é ameaça, não é dano, é risco. Então, um juiz inteligente, também que coloque em risco sua função ecológica, mais uma vez a menção à ideia de função ecológica, provoquem a extinção de espécies. Então, olha o quanto de ferramenta fica para um juiz inteligente, um juiz hábil, apenas com a leitura desse artigo aí. Então, não exige muito estudo de nenhum de nós. A gente não precisa pegar um compêndio lá de direito ambiental muito volumoso. A gente simplesmente vai naquele 225 ali e tenta ler ele como de uma maneira ecológica, de uma maneira honesta, e a gente encontra fundamentos para nossas decisões. Claro que esse direito aí ao meio ambiente não é um direito absoluto, ele está lá na ordem social, mas a gente também tem uma ordem econômica que é importante. Na ordem econômica, mesmo sendo a ordem econômica importante, mesmo a ordem econômica se destinando a outras finalidades, a gente encontra lá a previsão do princípio da função social da propriedade. Talvez, né, a Mariana tem um excelente texto que eu, na época da Rio+20, que eu li sobre a questão socioambiental. Né? Talvez, se a gente fosse fazer essa Constituição hoje, possivelmente não escreveríamos o 225, mas se nós quiséssemos fazer uma evolução boa do 225, a gente botaria função socioambiental da propriedade. Né? Mas a gente não tem essa possibilidade, então vamos ficar com a gente tem, que é bom. Também fala em defesa do meio ambiente, ou seja, é princípio da ordem econômica, a ordem econômica está limitada e está vinculada a isso aí. A gente, continuando nessa ordem econômica, a gente vai encontrar, por exemplo, a questão das políticas agrícolas. Lá nas políticas agrícolas, né, a gente tem que entender que a gente está num processo constituinte, estão fazendo uma Constituição, cada um exerce a sua pressão. Lá na Constituinte, na parte da política agrícola, da ordem econômica, a questão já é um pouco mais enfraquecida, já não tem mais aquele vigor do 225, mas ainda assim, né, a gente encontra lá no parágrafo 1º do 187, incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Então, e mais adiante ainda vai falar, ou antes vai ter falado, a função social é cumprida quando? A propriedade atende simultaneamente aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, ou seja, ainda assim, ainda que a ordem econômica não seja aquela ordem da Pachamama que os ambientalistas, os mais radicais gostariam, ainda assim um juiz consegue encontrar ali alguns princípios, algumas ideias que vão lhe auxiliar. A gente também, continuando no 225, parágrafo 4º, a gente encontra algumas áreas do território nacional, e áreas muito importantes como Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Zona Costeira, como patrimônio nacional. A utilização far-se-á na forma de lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Então, essas áreas aí, que são grande parte dos nossos biomas, da nossa biodiversidade está nelas, muitas delas estão protegidas, elas têm uma proteção especialíssima na Constituição, fala em patrimônio nacional. Isso aí a gente tem que entender, como juízes que vão interpretar os textos legais, isso aí não é pouca coisa. Dizer que um determinado objeto do mundo, no caso, as florestas, a vegetação, aqueles ecossistemas ali, são patrimônio nacional, isso aí tem que ter algum sentido. E a gente chega nessa ideia, que eu já tinha falado para vocês, eu tinha antecipado, sobre a ideia da constitucionalização do ambiente. O que vai me parecer plausível eu estar aqui falando para um público que estava interessado num curso de direito administrativo, é mostrando como a gente pode pegar um direito administrativo que regule as relações entre Estado e cidadão, etc., e a gente pode dar uma base constitucional forte para ele, a gente pode destacar ele, né, e tornar a legislação que vai regular aquela matéria ali uma legislação impositiva, que tem que ser protetiva, e
fica marcada aquela questão dos conflitos explícitos ou implícitos que existem na ordem constitucional e na vida de cada um de nós, entre a questão da economia e a questão da ecologia. A economia é aquele lado do homem, né? A ordem econômica, aquilo que eu já falei para vocês, política agrícola, aquelas atividades que a gente precisa para a subsistência, e, por outro lado, a ideia da ecologia, a natureza, ainda que na nossa Constituição isso tivesse sido posto como ordem social. Essa base constitucional para a edição do Código Florestal está posta lá, me parece, em 2 normas bastante explícitas, bastante tranquilas. Como eu preparei muito rápido essa palestra, eu não tive tempo, eu me penitencio com vocês, o Ricardo já justificou, para fazer uma evolução da Constituição do Império, da Constituição da República Nova, blá, 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 para mostrar como essa base constitucional evoluiu. Então, eu deixei de fora e me concentrei nessa nossa ordem constitucional agora, nessa ordem constitucional que vai justificar a edição de um Código Florestal e que vai, como a gente teve, que vai justificar o tratamento que se dá. E lá na Constituição é bem clara, né? Nós temos uma competência executiva, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, é uma competência comum de todo mundo, de todos os poderes públicos, preservar as florestas. E lá uma competência legislativa, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas e vários outros artigos ali. Então, é com base nessa normatividade, aí, nessas 2 competências, uma competência executiva que manda preservar as florestas e uma competência legislativa que manda editar normas, né? O aspecto formal está dado nessas 2 normas, e junta isso aí, aquela previsão do 225 lá, é ali que nós encontramos o nosso fundamento para nós fazermos uma legislação, uma boa legislação sobre a flora. Eu também fiz um apanhado rápido aqui da flora, né? Antes a gente chegar no Código Florestal, bem rápido, assim, possivelmente também faltando alguma coisa que eu não tinha conseguido colocar ali, a Lei dos Crimes Ambientais, essa lei de 98, né? A Lei das Unidades de Conservação da Natureza, que regula como se dá a atuação do homem e as relações que se dão dentro das unidades de conservação, Parque Nacional, refúgio ecológico, monumento ecológico, aquelas unidades de conservação que a gente vê nos parques, né, nos parques nacionais, estaduais, municipais, que a gente tem a principal exemplo. Tem uma legislação que trata desses espaços aí. Tem a questão da lei de 2006 sobre a gestão das florestas públicas, aquelas florestas que são da propriedade do poder público. Nós temos uma lei da Mata Atlântica tratando especialmente das relações que existem ali. Antes dessa lei, nós tínhamos um decreto que tratava dessas questões. Agora se corrigiu isso aí, se fez uma lei tratando como é que se dá a relação do homem em relação a essas áreas especializadas. E nós chegamos no que todo mundo chama de novo Código Florestal, que eu, se pudesse escolher, eu chamaria de Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Talvez a gente tivesse que deixar de lado, né, a terminologia antiga e assumir isso, que nós temos uma Lei de Proteção da Vegetação Nativa, como a própria lei se auto-intitula, e essa Lei de Proteção da Vegetação Nativa vai dar bastante ideia do que a gente está fazendo hoje, daquele inicial, daquele Código Florestal lá de 1934, para essa ideia de proteção da mata nativa. Mas eu já falei que eu tenho carinho pela flora, eu já disse qual é a base constitucional para isso aí, já disse como nós estamos tratando como a lei. Agora eu queria falar um pouquinho de por que a gente protege a flora, por que a gente tem um Código Florestal e por que é importante ter um Código Florestal. Primeiro, eu já tinha dito, a flora me parece um elemento biótico, é essencial para a vida, sem flora a gente não tem vida. Se a gente imaginar, e isso é um exercício interessante de fazer, que na época da vara ambiental eu gostava de fazer, se a gente pegar e imaginar a Terra, né? Imaginem a Terra nos tempos primitivos ali. Tem uns que vão lembrar, se tiver criança, vai lembrar dos dinossauros. Não, vamos voltar um pouco mais. A gente vai chegar numa época em que tinha só a vegetação, aquela ideia de vegetação, dos mares, etc. Se a gente voltar antes ainda, e isso aí tem um livro da URGS, de um professor da URGS, que é tipo assim, Geologia para Leigos, é um livro bem simples, que mostra a formação geológica do Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcho, eu sempre penso no meu estado, né, eu sou lá de Santa Maria, lá tem uma parte que tem dinossauros, tem outra parte que tem disco voador e etc., tem museu de disco voador, mas eu sempre, quando eu volto para lá, a gente passa no caminho, ali tem algumas cidades que tem umas estátuas, uns monumentos de dinossauro, para dizer que acharam fósseis ali. Eu sempre procuro voltar no tempo, vou voltando, mas eu não consigo chegar numa época em que a Terra estava sem cobertura vegetal ainda. Esse livrinho é interessante porque ele nos mostra rapidamente a evolução de como é que a gente chegou no que a gente é hoje. E daí tem uma época em que não tinha vida ali. Não tinha vida, não tinha nada. Depois vai ter uma época que vai ter vegetação e depois vai abrir espaço para os animais.
essa relação que a flora tem com os animais, que a flora tem com a fauna e que a fauna tem com a flora, me parece muito importante, porque ela faz parte do ecossistema, etc. Tem o caso que todo mundo... Quem lê sobre meio ambiente vê a questão das abelhas, né? O que está acontecendo com as abelhas? Por que as abelhas estão desaparecendo? Qual é o efeito que isso aí vai trazer para a natureza? Pô, qual é que grande importância uma abelha tem para a natureza? Mas ela interage com as plantas e faz a polinização, etc, etc. Então, essas interações que existem entre fauna e flora são fundamentais para a gente continuar sobrevivendo enquanto planeta, para nós como homens, enquanto espécie. E quando a gente fala em Código Florestal, a gente está protegendo tudo isso. A flora também protege solos, protege rios, protege o ciclo da água, né? Ela tem uma função importante nessa questão do ciclo da água, nessa falta de água doce que a gente está avizinhando que vai acontecer. O que mais que a flora faz? Ela purifica o ar, absorve carbono, guarda e transmite a biodiversidade. Isso tudo faz com que a flora seja uma coisa importante, que ela não seja apenas uma coisa, um objeto, mas ela é tratada pelo direito e por nós como um patrimônio ambiental. Dizer que alguma coisa é patrimônio é dizer que essa coisa tem valor, né? Por que ela tem valor? Porque ela é importante para nós, porque ela é escassa, porque ela é importante não só para nós, a geração do presente, que estamos lá nos apropriando dela e utilizando ela, mas também porque ela encerra dentro de si, ela guarda dentro de si possibilidades de mundos e de futuros para o nosso planeta, para a nossa espécie, para aquelas gerações futuras que a norma constitucional fala que tem que ser protegida. Se a gente perceber também a questão da flora e das florestas, a gente vê que ela esteve geralmente vinculada ao direito de propriedade e ligada ao proprietário. O proprietário podia fazer o que quisesse com a árvore era dele, a gente daí começa a ver que isso aí está evoluindo e agora a gente está chegando numa ideia parecida com aquela do animal silvestre, que o animal silvestre não é uma coisa sem dono, que é uma coisa que pertence a todos e por isso todos têm que cuidar dela. Nós sabemos os riscos da flora, a gente sempre vê as notícias de desmatamento, aí, que o desmatamento está avançando, está extinguindo a biodiversidade, etc. A gente vê sempre uma preocupação relevante com a utilização dessas florestas, mas essa utilização das florestas não pode se dar apenas de forma econômica, tem que se dar também de forma ecológica. E a gente daí chega nessa ideia de que a flora é muito mais que simplesmente a soma daquelas árvores ali, daqueles vegetais, daquelas espécies ali de graminha e de arvorezinha, e de arvorizona, e de arbusto. A flora é um bem imaterial, é o conjunto de tudo aquilo ali, é esse patrimônio ambiental brasileiro. Quem é gaúcho lá lembra do Pampa, né? O Pampa, durante tanto tempo, a gente tinha o campo lá, ninguém dava bola para o campo, campo nativo, grande droga. Agora a gente vê todo um reestudo, uma ressignificação da importância daquela vegetação ali. Para quem tem interesse, tem um texto do José Lutzenberger, que é um ecologista muito importante no Rio Grande do Sul, em que ele fala... por ironia, ele foi contratado pela Farsul para fazer o prefácio de um livro sobre os campos, né, a lotação de bovinos nos campos. E ele escreve ali, ele justifica por que no Rio Grande do Sul, naquela parte do nosso Pampa, ali, da nossa campanha, por que ali tinha grama e por que ali não tinha árvore. Aquilo ali não está ali por acaso, aquilo ali é fruto de um processo evolutivo. Não é que existissem árvores e foram cortadas, não. A vegetação grama, o capim nativo, ali, a grama nativa, e ela não é simplesmente uma espécie. Se vocês pegarem um metro de campo nativo para olhar, vocês vão olhar quanta riqueza tem ali, quanta florzinha tem ali, quanta diversidade tem ali. É mais ou menos, né? Quem tem o cerrado lá, tem as suas espécies no cerrado. Nós, do nosso pedacinho, na nossa humilde grama ali, a gente encontra também florzinha. É bacana de fazer isso aí, eu tenho filhos, eu faço isso, a gente pega e junta um monte de florzinha ali, né? E olha que biodiversidade está naquilo ali. Há pouco tempo atrás, isso aí ninguém dava bola. Hoje a gente já começa a falar em bioma Pampa, né? Quem sabe se fizéssemos uma nova Constituição, naqueles patrimônios nacionais ali, nós fôssemos colocar o nosso bioma Pampa, que é tão importante lá para o Rio Grande do Sul. Mas isso não é fruto de escolhas arbitrárias da natureza. Aquela vegetação existe ali porque é fruto de um longo processo evolutivo. E a gente falando disso aí, eu já disse para vocês por que eu acho que a flora é importante, agora vamos ver como é que a lei protege a flora. O que ela faz? Ela estabelece espaços protegidos, a APP, Reserva Legal, Mata Atlântica, ela estabelece regras de manejo, como é que vai se utilizar isso aí, como é que vai cortar lenha, como é que vai se apropriar dos frutos, da semente, etc. Ela impõe limites à utilização. O proprietário é dono da terra, mas ele não pode botar fogo ali, ele não pode queimar aquilo ali, porque aquilo ali tem que ser preservado. Ele prevê sanções administrativas e penais, e ele vai chegar lá no nosso caso da Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal. Ela vai dispor sobre
sobre a proteção da vegetação nativa. Ela vai estabelecer limites de uso da propriedade que deve respeitar a vegetação existente na terra e tudo que a gente vai ver adiante. A questão da estrutura do novo código. Talvez vocês tivessem, alguns colegas meus estivessem esperando aqui que o Dr. Cândido ia conseguir explicar para vocês como é que funciona o Código Florestal. Infelizmente, eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo administrar assim, de uma maneira geral todas aquelas categorias ali. Por quê? Porque aquilo ali é fruto de uma construção desde a época do 1934, lá, são pressões que existem ali dentro, é um código para todo o país. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar como juiz, sentar uma hora e tentar dar uma olhada geral no código, nessa estrutura ali. A gente vai perceber que aquela ali é uma estrutura caótica, é uma coisa sistemática. Tem disposições gerais, tem definições e conceitos ali. Daqui a pouco fala de APP, daqui a pouco fala de área de uso restrito em pantanais e morros, daqui a pouco fala de uso ecologicamente sustentável de apicuns e salgados na zona costeira. Tomara que ninguém me pergunte o que é apicum, fica a tarefa para quem tiver curiosidade de pegar um dicionário e procurar o que é apicum. Então, se o juiz olha aquilo ali, um juiz lá de Porto Alegre, um juiz do interior lá de Umuarama, um juiz lá de Itajaí, ele vai dizer assim, mas o que é isso? Como é que isso aqui se relaciona a mim? A minha ideia justamente agora é a gente passar para o código para ver a importância do juiz ter em mente essa estrutura aí, mas não as minúcias dele, mas ele ter ali um mapa para que consiga garimpar tesouros. Quando ele precisar resolver algum caso concreto sobre floresta, sobre código florestal, ele sabe como se localizar naquele código ali, ele consegue identificar algumas regras que talvez ele possa utilizar para leitura e interpretação pelo juiz não especialista naquilo que é o seu bioma, naquelas ações que tratam do seu bioma. Os espaços que as leis protegem. A lei estabelece lá distintos regimes de proteção conforme os distintos espaços. Então, uma coisa é tu estar com uma unidade de conservação da natureza, e dentro da unidade de conservação da natureza, tu vai ter várias categorias. Tem o Parque Nacional, tem a Reserva da Biosfera, cada um deles tem um regramento próprio. Tem áreas de patrimônios nacionais, tem preservação permanente, a APP, que eu acho que é o que é mais falado para nós, é o que mais aparece para nós na Justiça Federal. E aí existe uma série de áreas verdes urbanas, áreas de zona costeira, áreas urbanas consolidadas, áreas de exploração agroflorestal. Como é que a lei faz? O jeito de cuidar é mais ou menos parecido. Cada um deles tem um regramento específico, essas áreas são especialmente protegidas. O que os juízes vão encontrar quando eles tiverem uma demanda envolvendo o Código Florestal? Eles vão encontrar, antes de tudo, uma sociedade em conflito. É o homem contra a natureza, é a cidade contra o campo contra as florestas, é o pessoal do grupo da produtor rural que quer desmatar para plantar, é o pessoal da ecologia que quer impedir que a agricultura avance, são as sociedades tradicionais, os indígenas e quilombolas, enfrentando o restante da sociedade, dizendo que aquela área são deles. Ou seja, na verdade, o que a gente tem são esses grupos de interesse, essas necessidades versus as possibilidades que o meio oferece. Isso aí é um material de trabalho do juiz. As ações não surgem do nada. Quando uma ação vem para o juiz, ela vem, é fruto desse conflito aí. Não é fácil resolver isso aí, e a lei não conseguiu resolver isso aí. A Constituição não conseguiu dar conta disso aí, porque a gente pode ver, na ordem social privilegia uma coisa, na ordem econômica privilegia outra. Está errado? Não, isso é fruto desse enfrentamento. Mas, felizmente, além de nós termos uma sociedade em conflito, nós temos uma boa Constituição, como eu já falei para vocês. Tem uma previsão forte de direito e de dever, tem garantias de efetividade, tem referências explícitas na organização do Estado, na ordem econômica e nas políticas agrícolas para tratar dessas questões. E nós temos um novo Código de Proteção da Vegetação. E esse código, quem acompanhou viu que o código foi muito discutido, foi discutido durante muito tempo, foi um código aprovado com muita controvérsia, e o mais interessante, logo que ele foi aprovado com muita controvérsia e após muita discussão, ele já foi remendado. Então, é uma legislação que já seria difícil por natureza, ela fica mais caótica ainda. E quais os desafios que um código aprovado nessas condições ou que uma ação que venha desse cadinho de interesses vai colocar para nós? Primeiro, é difícil uma lei geral, que é a ideia do Código Florestal, de qualquer lei federal, é que seja uma lei geral, lidar com esses múltiplos e conflitantes interesses. Então, daí, ali no direito ambiental, a gente vai encontrar o quê? Necessidades sociais, as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam, às vezes, usar um alimento transgênico para produzir mais comida, as pessoas precisam encontrar soluções. As forças econômicas, sei lá, o laboratório X quer produzir um tipo de comida específico, o laboratório Y está produzindo um novo agrotóxico. Ambições políticas, esses grupos de congresso, de lobistas, sentimentos ecológicos da sociedade civil, cidadãos. Então, tudo isso aí a gente vai encontrar e a gente, como juiz, vai ter que lidar com isso aí.
Mas também, e a lei teve que lidar com isso também. Mas também é difícil a lei geral lidar com conceitos fechados. Por quê? A gente vive num país continental. Essa lei federal aí, ela vale aqui para o Rio Grande do Sul, que tem o Pampa, ela vale para a Amazônia, que tem umas florestas, ela vale para a Caatinga, no Nordeste, ela vale para o tal dos apicuns e salgados ali, que certamente vocês vão olhar depois para descobrir o que é. É um país continental em que a gente vive. Esse país continental, ele tem ambientes distintos, tem ambientes vastos, ele tem ecossistemas ricos em biodiversidade, só que isso aí, às vezes, vai agindo contra a gente, porque esse excesso de riqueza, né, essa abundância que nós temos, acaba vindo contra nós, porque a gente começa a achar que isso aí não esgota nunca, e acontece, por exemplo, o que aconteceu com o pau-brasil, que o português chegou aqui, olhou e disse, boba, que beleza essa madeira, vamos começar a levar, e começou a tirar. Isso aí aconteceu lá, aquelas histórias da Ilha de Páscoa, lá, que o pessoal tirava toda a madeira para fazer as estátuas, e acaba, de repente acaba, e as pessoas se dão conta, puxa vida, isso aí acabou, e agora, o que eles vão fazer? Então, a gente precisa lidar com uma lei, e o Código Florestal vem isso aí, é uma lei que tem aplicação nacional, e ela precisa dar conta de tudo aquilo ali. O juiz Cândido, que está lá na sua comarca, ele vai ter que lidar, vai ter que usar esse Código Ambiental para dar conta daquele seu ecossistema, daquele seu bioma ali. Não vai interessar todo o resto para ele, o que vai interessar é aquilo ali. Essa ideia que eu quero trazer para vocês, quase que recuperando aquela ideia, aquele princípio da ecologia, que eu acho extremamente importante, extremamente válido, do pense global, mas haja local. Então, a gente olha para o Código Florestal, pensa em grandes biomas, grandes questões postas ali, mas a gente acaba utilizando e acaba se voltando para o nosso caso concreto e agindo pequeno ali, tomando aquela decisão que, às vezes, pode ter uma repercussão muito grande. Por que essas questões são desafios para o juiz? Primeiro, porque a dimensão ambiental surge da interação homem-natureza. Esse é o nosso primeiro desafio. A gente não pode pensar só na natureza, a gente não pode pensar só no homem. A gente tem que conseguir conciliar os dois. E esse é o grande desafio que se põe para o juiz, conseguir conciliar o ambiente natural e as necessidades humanas. Isso aí não é uma tarefa fácil. Quando a gente tem que decidir, por exemplo, sobre uma hidrelétrica, não é fácil resolver isso aí, equacionar esses dois, porque da mesma maneira que eu tenho que preservar o meio ambiente, eu tenho que preservar a vegetação primária, secundária, etc., eu também tenho que produzir energia, porque todo mundo quer que tenha luz aqui, ninguém quer usar energia nuclear. A gente tem que fazer opções disso aí. Então, isso aí tudo cada vez mais vem para o judiciário enfrentar. Mas também é difícil proteger uma realidade múltipla de forma a atender, né, as três questões que me parece que o juiz tem que levar em conta. Tem que encontrar o que é economicamente viável, o que é socialmente justo e o que é ecologicamente prudente. Se vocês, numa decisão, conseguirem encontrar esses três, ótimo, perfeito, está resolvido o problema. O difícil é como resolver isso aí, como levar do geral para o caso concreto. E agora daí vem, vou tentar fazer um pouco, como se comportar diante do novo código. Como é que o juiz deverá se comportar diante do novo código? Reescrever a lei, vai tornar efetiva a lei, vai esquecer a lei, vai proteger, vai preservar, vai cuidar ou vai degradar, vai importar se ou vai ficar indiferente aquilo ali. E chegamos nesses desafios para interpretar o novo Código Florestal, que é o tema dessa palestra. Até agora foi só uma preparação para chegar nesse momento, em que eu vou falar de 3 momentos. Eu vou pensar no juiz pensando num processo a partir de 3 momentos: o momento presente, o momento passado e o momento futuro. É quase com aquele conto do Charles Dickens, do conto de Natal, que tem o Natal do presente, o Natal do futuro, o Natal do passado. É um pouco parecido com o que eu vou tentar fazer aqui. Então, vamos pensar o juiz no presente. O que vocês têm que se preocupar hoje quando olham para o Código Florestal? Né? Se a gente for aplicar o Código Florestal agora, hoje, o que me parece importante? Alguma vez vai aparecer para vocês, se vocês tiverem essa felicidade, essa sorte, uma ação envolvendo o Código Florestal. Talvez não apareça diretamente como aparece para um juiz de direito. Né? Uma vez eu conversei com uma juíza de Rondônia. É fantástico, porque ela sabe tudo, ela sabe tudo de Código Florestal, ela já teve ação de tudo de Código Florestal, tudo para ela é resolvido em categoria de floresta, porque ela vive lá no meio da floresta e aquilo ali faz parte do dia a dia dela. Né? Nós somos juízes federais, a gente não tem essa vivência aí. Talvez alguém que viva em vara previdenciária saiba de tudo o que acontece com o direito previdenciário, já enfrentou tudo. Ela tinha essa felicidade. Nós, como juízes federais, o Código Florestal e essa questão especificamente de floresta e flora não aparece muitas vezes diretamente para nós, ela aparece de forma indireta. Esse caso que eu dei para vocês, por exemplo, faltou consciência ambiental para um juiz de direito decidir um inventário. Puxa, que coisa mais absurda. Talvez um
juiz de direito que tenha que separar, né, fazer uma separação e resolver quem é que vai ficar com o cachorro, quem é que vai ficar com o papagaio, também tem que ter uma consciência ambiental, né? Para nós, a tendência é parecer, daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar uma questão da hidrelétrica, e lá numa questão grande da hidrelétrica está envolvida uma questão de APP, uma extinção de uma espécie. Então, o que o juiz ambiental tem que ter, o que o juiz não especialista, né, ele tem que ter em mente quando ele vai estudar o Código Ambiental para aplicar no presente? Me parece que é importante ele ter uma visão geral do sistema em que essa nova lei vai se inserir. Ele vai precisar conseguir entender como é que funciona aquilo ali, e esse entendimento vai se passar basicamente pela ideia de princípio, as regras da aplicação e os princípios de aplicação do código no presente. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para um colega que quisesse dar uma estudada no Código Ambiental para enfrentar uma ação ambiental, eu diria, no presente, o que é importante? Contextualizar o novo código frente ao regulamento constitucional. Isso que eu fiz até agora, colocar ele no 225. Compreender, né, pegar o código do artigo 1º, artigo 3º, que tem aquelas disposições gerais, né, e aquilo ali seria uma lei de introdução ao Código Civil com as regras de aplicação. Ele teria que pegar esses artigos 1º e o 3º e tentar espremer aqueles artigos ali e dali tirar as regras de hermenêutica que vão utilizar para eles. E ele teria que tentar entender esse caótico sistema que o Código institui a partir dos conceitos e definições do artigo 3º. Ali tem aquela classe famosa do para os efeitos dessa lei, entende-se por, e daí vem uma espécie de um dicionário, ali, de um glossário definindo questões, e entre essas questões vai estar a ideia de APP, de reserva legal. Então, se eu tivesse que olhar no presente, dar uma sugestão, eu diria, se concentre nesses artigos 1º e 3º, tentem entender e extrair o que aquilo ali tem de geral e de específico para vocês, relacionando sempre isso com o artigo 225 da Constituição. E daí viria algumas perguntas para responder no presente aqui, que infelizmente eu não tenho solução ainda. A lei pode limitar a linguagem da interpretação das categorias e conceitos que vão utilizar no Código Florestal, aquelas definições que estão previstas ali, quando diz uso ecológico, é tal uso. Essa definição da lei é categórica, ela é necessariamente, ela é vinculante, ou é uma questão técnica que a gente vai remeter para os especialistas, para os biólogos, para os ecologistas resolverem aquelas questões ali. Não sei se vocês lembram, no Código Tributário, a gente tem aquele artigo 110 que diz que o legislador ordinário não pode pegar e dizer que determinada categoria definida lá no direito comercial, no direito civil, não é aquilo que é para que incida tributo. Será que no direito ambiental nós temos alguma coisa nesse sentido? Nós temos algum sobre-direito ambiental, né, que tem um fundamento constitucional ou base ecológica que possa valer para que o juiz tome determinadas categorias do Código Florestal que estão definidas lá, nos termos dessa lei, entende-se por tal coisa, o juiz pode mexer nisso com base na Constituição e dar um critério de hermenêutica diferente, né? O juiz pode, ao aplicar a lei, modificar aqueles conceitos ali, postos na letra fria da lei, e pode buscar alguma dimensão ecológica, alguma dimensão relacionada à vida ou aos ecossistemas. São questões que eu deixo para vocês, que eu não tenho respostas, mas que, no momento presente, no momento que a gente tiver que enfrentar a lei, é muito importante a gente fazer essa leitura pensando nisso. Talvez a resposta para esses caminhos para o presente, para essas respostas ali, esteja na consideração dos princípios em matéria de direito ambiental, aquela questão do princípio do equilíbrio ecológico, do mínimo existencial ecológico, o princípio da biodiversidade, o princípio da equidade e da solidariedade entre as gerações. Isso aí a gente vai tirando da onde? Daqueles caput, daqueles parágrafos do 225 ali, a gente vai espremendo aquilo ali com uma boa vontade interpretativa, com um trabalho intelectual e um pouco de decoração de cada juiz, sabendo que ele está fazendo um trabalho importante, e a gente vai encontrando essas respostas ali. A ideia do princípio do desenvolvimento sustentável, né, conciliando essas dimensões sociais, social, econômica e ecológica, o princípio da precaução e da prevenção, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, aonde a gente vai encontrar a resposta para esses nossos problemas, possivelmente vão estar ali. Nós não vamos encontrar essas respostas para uma ação ambiental de uma maneira muito simples no Código Florestal, como a gente encontra lá no direito das coisas ou no direito ambiental. A gente quer saber qual é o requisito da responsabilidade civil contra o particular por ato ilícito. A gente vai lá no Código Civil, está lá, tem um artiguinho resolvendo isso aí. Com matéria ambiental, infelizmente, não é tão fácil assim, a gente precisa fazer essas leituras. Então, o que é importante no presente é isso, é considerar esses princípios, é pensar nessas categorias ali. Mas a gente também tem que pensar que algumas ações que a gente vai enfrentar vão nos levar para o passado, a gente vai ter que voltar no tempo. E vão existir
certamente os senhores têm ações nas varas ali, né, resolvendo questões que aconteceram no passado. Como é que a gente vai resolver essas questões do passado? E aí vai ver aquelas discussões. A lei nova está perdoando, está anistiando, está mandando punir, está mandando reparar. Que tipo de direito a gente tem ali? E aqui, também apresentando a ideia de roteiros de passado, o que teria que se pensar no passado, eu sugeriria que se refletisse sobre as normas de transição. Aquelas regras feitas, né, na nova legislação, aquelas disposições finais e transitórias, que a gente geralmente não dá bola para aquilo ali, que a gente diz, isso é direito intertemporal, isso deixa para depois, nós temos uma lei nova, vamos em frente com a lei nova. Não, nesse caso específico do direito ambiental, essas regras aí, que podem parecer transitórias e passageiras, elas são muito importantes. Por que elas são importantes? Porque elas estão relacionadas com a recuperação do que aconteceu no passado. A ideia de passivo ambiental não é simplesmente uma anistia, um perdão, uma reconciliação com o passado, não. A lei veio e estabeleceu lá programas de regularização ambiental, artigo 59 a 68, estabelecendo que não é uma simples anistia incondicionada, um direito irrestrito do infrator ambiental a obter um perdão, não é simplesmente uma modificação da lei nova, que é mais benéfica para o infrator. Tem muito mais que isso previsto ali. Ali tem previsto todo um programa, toda uma ideia, embora não esteja posta de forma sistemática e ordenada, mas ali tem toda uma ideia para que isso seja feito, essa recomposição seja feita de forma a proteger a natureza, de forma a prestar contas com o passado. E aqui eu chamaria atenção também para essas questões de direito intertemporal, com ênfase nos requisitos para a regularização ambiental integral e nos efeitos quanto à responsabilidade por atos ilícitos já praticados, 59 e 60, os artigos do Código Florestal. Se a gente vai olhar aqueles artigos ali, eles parecem artigos vazios, sem utilidade, mas se a gente para pensar o que eles representam, o instrumento, a ferramenta que eles trazem para o juiz, a gente vai ver que tem muita coisa importante ali. E a gente evita daí de cair em respostas simplistas, né? Como muitas vezes eu tenho observado, simplesmente o advogado à parte vem dizer assim, não, o novo Código Florestal deu anistia, a questão da reserva legal está resolvida, daqui para frente vamos olhar o futuro e vamos preservar, mas o passado está perdoado. Está lá no Código Florestal isso. Se a gente olhar com atenção, a gente vai olhar que não é assim tão simples. A suspensão da exigibilidade, a suspensão da punibilidade, a questão da anistia e tal, ela está condicionada a uma série de exigências e requisitos que têm que ser atendidos pelo infrator, buscando a reparação integral. Então, ficam essas perguntas sobre o passado, por exemplo, quais os efeitos da regularização de supressão de vegetação, de desmatamento ou de outras infrações ambientais praticadas anteriormente à vigência do novo Código? Existe espaço para se falar numa anistia com o advento do novo Código? Que tipo de anistia? Aí eu coloquei para vocês um precedente do STJ, bem recente, logo depois, eu acho, da vigência do Código, um precedente que é engraçado de citar, PET no RESP, é uma petição em recurso especial, mas justamente dando conta disso aí, mostrando que o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações, nem extinguiu ilicitude de condutas anteriores a 2008. Né, que, na verdade, ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor agora por meio de procedimento administrativo. Isso é para evitar aquela ideia apurada, né? Somos juízes, a gente tem muita coisa para trabalhar na vara, e daqui a pouco a gente pega um advogado especializado nos vendendo essa ideia. O Código Florestal anistiou tudo, não, as infrações do passado estão perdoadas e vamos para o futuro. Não é bem assim, a gente precisa fazer uma leitura do texto legal e se dar conta de que eventual anistia ou eventual perdão, ele é condicionado a N requisitos. E daí viria para a gente pensar quais seriam os requisitos para que a regularização ambiental produza efeitos. Essa regularização ambiental teria efeitos apenas quanto às sanções criminais e administrativas ou alcança também o dever de reparação, aquele dever civil de reparação de danos anteriores? E aqui, o caminho para essas respostas quanto ao passado, me parece a gente não perder de vista que, no caso do direito ambiental, talvez diferentemente de outras matérias, como talvez o direito penal ou o direito disciplinar, o passado compromete o futuro, ou seja, quem fez alguma coisa errada no passado, quem poluiu, quem usou, etc., deve recuperar. Não é simplesmente uma questão punitiva de repressão, mas também uma questão de reparação daquele dano ali. A ideia da norma constitucional, e daí eu digo para vocês, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 1º,
está dito, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Está ali na norma constitucional. Se a gente olhar com desatenção, a gente vai passar sem perceber que aqueles dois verbinhos ali, preservar e restaurar, eles estão trazendo uma previsão constitucional forte para essa ideia, que a gente precisa não apenas preservar, o Código Florestal vai querer preservar, mas a gente também precisa restaurar, a gente precisa reparar e recuperar o passado. E daí vem essa discussão toda sobre a reparação integral do dano ambiental à flora e à vegetação. Né? Se a gente começa a pensar em anistia, em perdão, em normas de transição, a gente tem que pensar que essas normas de transição vão ser feitas, daqui para frente os requisitos da reserva legais são tais e tais, mas o passado tem um preço, o passado trouxe uma consequência, trouxe vantagem para alguém, ou constituiu infração para alguém, esse passado não pode ficar impune. Aí eu também fiz menção a um conceito que o STJ tem desenvolvido bastante, a questão das obrigações propter rem em matéria de meio ambiente. E aqui o ministro Herman Benjamin fala, quando ele palestra sobre esse assunto, ele fala de uma maneira muito interessante como a gente pegou o STJ, como o STJ utilizou um conceito medieval lá de obrigações propter rem, um negócio que estava lá perdido, e resgatou isso, e deu um ressignificado para isso, e criou uma doutrina muito, muito importante, uma ferramenta muito importante para que as infrações ambientais não fiquem impunes, dizendo que os deveres associados às APPs e à reserva legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio da posse. A consequência disso, que quando alguém transmite aquilo ali, quando transmite aquela propriedade, não está transmitindo só a coisa boa, não só está transmitindo o bônus, está transmitindo também o ônus. Então, isso é um exemplo de como um trabalho jurisprudencial, um trabalho hermenêutico sério, comprometido com os valores da Constituição, pode dar uma contribuição muito importante para o nosso direito, como esse caso aí buscou lá sei lá se na Idade Média, na Idade Antiga, uma figura lá de direito civil, de direito às obrigações, deu um novo significado para isso e passa a ser utilizado, vamos dizer assim, para o bem. Então, quanto ao passado, é isso. Eu diria para vocês, quando vocês olharem o Código Florestal, quando vocês se depararem com questões envolvendo o passado, não caiam no canto da sereia ali, de dizer que simplesmente está perdoado, vou me livrar desse processo aqui, vou julgar extinta a punibilidade, que beleza, estou livre dessas questões. Vocês vão estar fazendo um desserviço ao meio ambiente e vocês não vão estar agindo no sentido que está previsto na lei. A lei ela é muito mais abrangente do que simplesmente dar um perdão. Por que ela faz isso? Por toda aquela fundamentação constitucional que eu já falei. E a gente chega na questão do futuro, né? Natal do passado, Natal do presente e o Natal do futuro. Os juízes vão ser chamados a decidir sobre o futuro. Eles vão utilizar, quando a gente toma uma decisão, a gente não está decidindo só sobre o que aconteceu no passado, mas a gente também está se projetando, está fazendo uma coisa que vai ter repercussão no futuro. No caso das gerações futuras, né, a decisão que eu tomo lá em Porto Alegre sobre a liberação ou não de uma represa d'água tem um efeito não só sobre mim, mas também sobre o meu filho, sobre o meu neto, que vão estar privados ou não vão estar privados daquela água. Se eu libero um empreendimento para ameaçando extinguir uma espécie, eu estou causando um dano não só a mim, mas também àquela espécie, mas eu estou causando um dano ao meio ambiente, ao meu filho, ao meu neto no futuro. E vem essa questão. Quando o juiz pensa no futuro, né, e olha o Código Florestal, no que ele deve se guiar, o que ele deve proteger, o que ele deve preservar. Aqui me parece que a ideia de roteiro de futuro, para a gente pensar, quando a gente vai olhar o Código Florestal, o desafio que se põe é olhar o Instituto da Reserva Legal, com ênfase em sua constituição, averbação e efeitos. A ideia de cadastro ambiental rural e sua implementação, examinar com atenção as regras sobre APPs e pensar em prudência ambiental. Por que a reserva legal é importante? A reserva legal é aquela coisa que está prevista lá, acho que desde 67, não sei se do código anterior estava prevista, mas pelo menos desde 67 está dito lá que, de regra geral, 20% das propriedades tem que ser uma área de reserva legal. É uma reserva que fica guardada para a recuperação da natureza, que a gente sabe que em lugar nenhum é averbado, que em lugar nenhum é observado. O Código Novo tentou e vai tentar estabelecer isso aí, adotou esse cadastro ambiental rural como um instrumento para isso aí. E por que é importante pensar na reserva legal? Porque a reserva legal tira da atividade econômica, no caso aí, sei lá, 20 e tanto por cento da área, conforme o bioma, conforme o ecossistema, reserva uma parte desse ecossistema e tira da economia. Aqui não pode plantar, aqui não pode extrair, aqui só pode fazer um determinado uso muito limitado. Por que ele está fazendo isso aí? Ele está pensando no futuro, ele está pensando em proteger o futuro com aquilo ali. Como é que isso aí vai ser efetivado? Vai ser efetivado através do cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural
já está saindo normativa, já tem decreto, já tem instrução normativa tratando da matéria. É uma coisa bem polêmica, uma coisa bem difícil de implantar, mas é uma ideia de quase que modernizar o campo, né, de mapear os espaços do campo, da onde a agricultura, digo agricultura, a economia, a nossa principal atividade econômica nesses ecossistemas, nesses biomas, acontece. E a gente, como juiz, a gente talvez pense, grande coisa, cadastro ambiental rural, né? Talvez daqui a pouco alguns de nós vão ser chamados numa ação em que, sei lá, a Caixa Econômica Federal ou um banco, alguma pessoa do artigo 109 ali da Constituição está negando um financiamento ou uma isenção, dizendo que a pessoa não está cadastrada no cadastro ambiental rural, e a gente, como juiz, vai dizer, puxa, grande porcaria, coitado do cidadão, o cidadão tem direito a isso aí. Só que nós vamos estar esquecendo que, se a gente dispensar esse requisito, aí nós vamos estar abrindo mão da ideia que o sistema está trazendo de justamente procurar regularizar essas situações. Então, se a gente tem que pensar em futuro, é importante a gente olhar para essa ideia da reserva legal. Junto com isso aí, se a gente tiver que olhar e pensar em futuro, vem as velhas e tão frequentes APPs, né, as áreas de preservação permanente, artigos 4 ao 9. Isso aí, se vocês olharem ali, eu acho que é uma das matérias mais difíceis que tem para nós, juízes federais, enfrentarmos, né? É um regulamento assim, bem abrangente, bem específico, bem complexo, mas é importante a gente olhar, não para se preocupar com as minúcias, mas para a gente ter alguma ideia daquilo ali. E daí vem essas perguntas para o futuro que a gente faria. Reserva legal, qual o novo regime e os efeitos da reserva legal? Como se institui-se a verba reserva legal? Precisa estar matriculada lá no registro de imóveis a reserva legal? Como é que eu uso essa reserva legal para ganhar isenção do imposto rural? Como é que eu faço isso aí? Como essa ideia de reserva legal pode contribuir para gerações do futuro? A ideia das APPs é a mesma coisa. O juiz chega numa jurisdição, assume uma área territorial, uma vara. Quais são as principais APPs do meu território? Né? Logo que tinham criado as varas ambientais, se fez um encontro lá em Florianópolis e fez uma mesa redonda com os 3 juízes das varas ambientais, era eu e mais os 2 colegas. Eu me surpreendi, de conversando com os colegas, ver que cada uma das 3 capitais do Sul, e isso que são regiões do Sul, são cidades muito próximas, cada uma delas tinha um tipo de processo diferente, tem um tipo de demanda diferente, tem um tipo de meio ambiente diferente. Um predomina a questão rural, o outro predominava a questão do litoral, os tipos de demanda são diferentes. Então, é importante, quando a gente chega numa vara, quando a gente é removido, a gente é mudado e sai, por exemplo, de uma região e vai para outra região, e aqui na Justiça Federal é muito comum isso, o juiz lá do Rio Grande do Sul vem para Porto Alegre, vem para Paraná, ou daqui vai para lá. É importante a gente tentar se familiarizar, assim, que tipo de APP que tem aqui, que tipo de ecossistema tem aqui, quais são as relações de produção que existem aqui, o que está envolvido. Que mais? Como os juízes podem contribuir para que esses espaços protegidos contribuam para o futuro? APP e reserva legal são esses espaços que a gente deve ter essa veneração. Então, agora, já me encaminhando para a conclusão, a importância da leitura qualificada do texto legal pelos juízes. É isso que eu disse para vocês. Vocês podem pegar o texto do Código Florestal, e vocês viram que eu não tenho resposta para nada, eu só tenho algumas inquietações e algumas tentativas de fornecer para cada um instrumento para que consiga, como está dizendo ali, garimpar os tesouros do caos da legislação, guiar-se pelas pistas trazidas pela Constituição. Quando a gente precisar enfrentar o Código Florestal, uma demanda envolvendo o Código Florestal, não necessariamente diretamente o Código Florestal, mas, por exemplo, uma autuação do IBAMA. Tá? Diz, olha, coitada da pessoa, tomou uma multa do IBAMA. Ora, por que ele tomou uma multa do IBAMA? Porque ele danificou a APP, porque ele destruiu mata, ou ele estragou floresta. Qual é o significado disso? Quando vocês tiverem uma questão dessas pela frente, pensem nisso. Pensem na importância de uma leitura, vamos dizer assim, qualificada do texto legal, procurar naquela norma ali, naquela norma legal, tirar o máximo da eficácia. Vem a ideia o processo de resgate da legislação. Nós vamos resgatar, muitas vezes, o velho Código Florestal pela interpretação e pela reinterpretação. Isso que aconteceu, por exemplo, com a obrigação propter rem. Se buscou lá no passado alguma coisa que talvez nem fosse mais utilizado, era utilizado lá, sei lá, para condomínios, né, para as dívidas de condomínio, e de repente está um instituto com uma efetividade muito grande, efetivando as normas constitucionais. E daí vem também aquela pergunta para o juiz, quais os valores e os filtros que ele deve usar para essa leitura. Quando o juiz tem que decidir, ele deve levar em consideração o quê? A sociedade, o desenvolvimento, a economia, a ecologia, a própria convicção do juiz, o coletivo, a ideia do todo. E aqui nós vamos chegar
numa matéria que me é muito cara, é a questão da coisa julgada ambiental, a coisa julgada em matéria ambiental. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho visto o judiciário como um espaço muito importante de decisão, e que bom que é assim, que o judiciário é o espaço final para a discussão. Só que, em matéria de meio ambiente, as coisas não são tão simples de resolver por uma sentença judicial, né? Para o juiz, muitas vezes, é muito fácil sentenciar uma ação civil pública, lá, julgo procedente para determinar tais providências. O difícil daquilo ali é executar aquele negócio ali, é fazer aquilo ali prático, é fazer aquilo ali efetivo. E vem daí essa questão dos limites da coisa julgada em matéria de meio ambiente, porque nem sempre o tempo do processo é o mesmo tempo do mundo. Às vezes, a gente vê a ação civil pública começou lá em primeiro grau, discutindo a hidrelétrica, se podia não dar licença prévia. Quando a gente vê, chega lá no tribunal ou chega no STJ, já está numa fase de licença de instalação, licença de operação, e é muito difícil a coisa julgada conseguir dar conta disso, se atualizar dessa maneira aí. Mas é necessária a coisa julgada. Nós vamos ter dificuldade para decidir, mas nós precisamos dar a palavra final. E daí vem a importância, né, de nós termos juízes justos. E o que me parece um juiz justo em matéria de meio ambiente? Em matéria de meio ambiente, me parece importante que o juiz tenha uma capacidade de, no meio daquele sua enorme massa de trabalho, ali, de tantas ações que ele tem que enfrentar, ele tem a sensibilidade para identificar e contextualizar os problemas. Ele tem que saber o que é relevante, o que é importante naquele tipo de processo ali, aonde ele tem que ser rápido, aonde ele não pode deixar as coisas acontecerem, aonde ele tem que fazer uma jurisdição efetiva. Mas, ao mesmo tempo, não adianta só ele estar sensível e preocupado com a questão ambiental, ele também tem que ter uma criatividade para resolver nos marcos legais e constitucionais para buscar soluções jurídicas. Ele precisa ter criatividade, muitas vezes, para ir além da letra fria da lei e encontrar soluções para isso aí. Essa ideia de sensibilidade e criatividade não é algo fácil de se conseguir. Fui durante 7 anos juiz ambiental. Eu acho que um grande valor que a gente não pode nunca perder é a ideia do juiz como figura imparcial. Ele tem que ouvir as duas partes. Tem situações que vai ter que se decidir contra a floresta, vai ter que se decidir contra o meio ambiente, a gente não é senhor da verdade, mas essa busca do juiz pela verdade, pela melhor solução, é uma coisa que não é fruto somente de uma decisão dele, deve ser fruto de um processo coletivo, de um processo em que várias pessoas participaram, vários interesses foram ouvidos, e daí vem essa ideia, né, para complementar essa ideia de juízes justos, a ideia de juízes prudentes. O que são juízes prudentes? Me parece que juízes prudentes são juízes que têm ciência do que estão fazendo, e como é que eles têm ciência disso, e que instrumento eles usam. Me parece que a ideia, eu não tive tempo de colocar aí também, a ideia do princípio 10 da Declaração do Rio, aquela que fala do Rio 92, daquela que fala que deve-se buscar a informação ambiental, a participação na tomada de decisões e o acesso à justiça em matéria ambiental. Então, o juiz prudente me parece esse juiz, é aquele juiz que se informa para tomar decisão, é aquele juiz que permite que os outros sejam informados sobre as questões que estão em discussão, é aquele juiz que ouve a todos e permite que todos participem do processo judicial, aí vai dando amplo acesso a cidadãos, à sociedade civil, e também é aquele juiz que se reconhece, né, como espaço de acesso à justiça, que a sua jurisdição, né, em matéria ambiental é feita com transparência, ouvindo tanto a pessoa produtora rural, quanto o ecologista, ouvindo o indígena da sociedade tradicional, como a pessoa da cidade, ouvindo a economia e ouvindo a ecologia, e buscando, né, a melhor solução e colocando isso na motivação das suas decisões. Bom, como eu disse para vocês, eu não tinha soluções para os problemas, eu tenho certeza que os colegas vão sair daqui com essa ideia de que chegar em casa e vão tentar ler o Código Florestal para ver se realmente as coisas que eu falei estão ali, né? E faço votos que todos tenham, num futuro breve, uma ação que envolva a matéria de floresta e matéria de meio ambiente para enfrentar, e que vocês, ao fazê-lo, sejam o que eu tinha sugerido, sejam justos e sejam prudentes. Muito obrigado, e agradeço também a Imagens pelo convite, pela oportunidade. Na verdade, nós é que devemos agradecer a disponibilidade do desembargador Cândido, que certamente é o juiz com mais experiência na região e talvez no Brasil, na jurisdição exclusiva em matéria ambiental. Eu digo isso porque a instalação de varas ambientais na Justiça Federal foi iniciativa aqui da 4ª Região. O desembargador Vladimir foi o grande incentivador e o instituidor das varas ambientais. Coincidentemente, eu fui o outro juiz que instalou a vara ambiental,
era o Dr. Cândido em Porto Alegre, eu em Florianópolis e acho que o Nicolau aqui em Curitiba. Eu atuei pouco tempo, porque logo depois fui convocado e depois fui promovido para o tribunal, mas foi uma experiência muito gratificante a atuação na vara ambiental, naquela iniciativa louvável do desembargador Vladimir Passos de Freitas, que é professor de todos em matéria ambiental. E esta palestra de um juiz com tanta experiência em matéria ambiental certamente foi de muita valia para todos nós. Se não trouxe e nem se propunha a isso respostas certas, certamente trouxe o tema, expôs, e não tem a menor dúvida que a explanação do desembargador Cândido aqui é como que um manual, não formal, porque não se trata de uma obra escrita, mas um manual da atuação do juiz ambiental, frente a toda a complexidade da matéria e frente agora ao novo diploma que nós temos, o Código Florestal, o novo Código Florestal, e todas essas diretrizes que ele estabeleceu certamente auxiliarão muito os magistrados quando tiverem que julgar processos ambientais, de muito do que aqui foi dito, que certamente não o gratifica por tudo o que representou, mas, de qualquer maneira, é uma forma de simbolizar a nossa gratidão. Com isso, encerramos esta tarde de conferências. Retornaremos amanhã às 9 horas. Peço aos colegas que observem o horário. Hoje começamos no horário, pretendemos começar no horário também amanhã, para que possamos cumprir toda a programação. Muito obrigado pela presença de todos.